Fala galerinha do Jimny, tudo bem? Então pessoal, eu já tô com o meu Jimny, já vai para 4 meses mais ou menos, e eu acho que eu já falei para vocês que antes do Jimny eu tinha uma Estrada desse modelo mais novo, modelo ano 2020. Eu troquei, né, a Estrada, eu vendi a Estrada e comprei o Jimny. O Jimny era um sonho antigo. Quando eu comprei a Estrada, eu fiz por uma necessidade que depois passou, eu acabei vendendo a Estrada e aí eu fui realizar o meu sonho de ter o Jimny. Entretanto, pessoal, depois que você passa algum tempo com um carro mais novo, né, com um carro não mais novo em termos de ano de fabricação, mas com relação à tecnologia embarcada, né? Esses carros mais modernos têm muita tecnologia embarcada, que é o extremo oposto do Jimny, né? O Jimny tem alguma tecnologia embarcada, mas é muito pouquinho. Então hoje eu vim aqui compartilhar para vocês 5 coisas que eu tive que meio que reaprender a fazer e a usar depois que eu adquiri o Jimny, porque a Estrada, né, já tinha isso naturalmente, automaticamente, eu não tinha que fazer muita coisa. Então, hoje eu quero compartilhar aqui com você 5 coisinhas que eu tive que reaprender. Bom, a primeira coisa que eu tive que reaprender é a travar as portas, né? É uma coisa básica, simples, né? Mas a Estrada fazia isso automaticamente. Até o Palio que eu tinha antes dela, que era o ano 2008, já fazia isso automaticamente. E o Jimny não faz, pelo menos o meu não faz. Ah, pode colocar. Sim, pode colocar. E provavelmente eu colocarei. Mas é uma coisa que eu tive que reaprender a fazer. E eu me pego muitas vezes ainda trafegando com as portas destravadas. Isso aí eu acho um problema meio complicado, principalmente porque a porta traseira, né, do porta-mala do Jimny, se você não trava as portas, alguém... Você está parado num sinal e tal, você tem alguma coisa lá atrás, alguém pode simplesmente abrir, pegar suas coisas, sair correndo, enfim. É uma coisa que especificamente no Jimny, especificamente lá pela questão do porta-malas, eu sinto muita falta. Basicamente hoje todos os carros já vêm com isso automático, né? Quando você atinge uma certa velocidade, existe o travamento automático das portas e o Jimny não tem. Então essa é a primeira coisa que eu tive que aprender e ainda estou aprendendo a fazer, que é travar as portas antes de eu começar a trafegar ou durante o trajeto que eu estou trafegando. E a segunda coisa que eu tive que aprender, e eu até recebi uma advertência por isso, foi lembrar de ligar as luzes, né, do carro, o farol do carro, quando eu vou trafegar em rodovias. Dentro da cidade não tem problema você trafegar com o farol desligado, mas quando você vai trafegar em rodovia, você tem que manter ele ligado, caso seu carro não tenha o DRL, que é o caso do Jimny. A Estrada tinha o DRL, então eu não precisava me preocupar com isso, né? Liguei automaticamente, está ligado também, e o Jimny não. E eu falei que eu recebi uma advertência porque alguns dias atrás eu fui pegar um trecho de estrada e eu simplesmente me esqueci de ligar. Eu fui parado numa blitz, estava com o farol desligado, e aí, né, o policial me chamou a atenção. Ele não me multou, foi muito camarada comigo, eu expliquei para ele, né? Ele não tinha obrigação nenhuma de entender, porque afinal de contas a lei é a lei, né? Mas ele resolveu me dar só uma advertência e eu liguei o farol e segui viagem. Então, ligar o farol nas rodovias, porque eu não tenho DRL, foi a segunda coisa que eu tive que aprender e também estou aprendendo. E já que eu estou falando de farol, né, eu já vou engatar então a terceira coisa que eu tive que aprender a fazer. É desligar o farol quando eu estaciono o carro. Ah, tudo bem, ele tem um sinal sonoro quando você sai. Hoje eu já não tenho mais problema com isso, mas os primeiros dias que eu não entendi muito bem o que estava acontecendo ali, eu cheguei a umas 3 vezes deixar o farol ligado, né? Os carros, eu sei que não são todos os carros, mas os carros da Fiat, que foram os carros que eu mais tive, quando você desliga a chave, corta toda a eletricidade, aí não interessa se o farol tá ligado, né, lá no botãozinho de ligar o farol, ele vai desligar de qualquer jeito. E eu me acostumei com isso. E no Jimny não é assim, né? Os carros da GM também eu sei que não são assim, mas tem alguns carros mais novos, inclusive, que mesmo que você esqueça ele ligado, ele fica ligado por um tempo, mas depois ele desliga automaticamente. Só que o Jimny não tem isso. Então, desligar o farol
depois que você estacionou, né, desligou o carro, foi uma coisa que eu tive que aprender. E hoje eu já estou mais atento ao bipzinho, né, que quando você deixa o farol ligado, ele te avisa através desse bip. Mas nos primeiros dias que eu não entendia direito o que que era aquele bip, umas 2 ou 3 vezes eu deixei ligado e algumas pessoas, né, eu deixo ele sempre no estacionamento de onde eu trabalho. Algumas pessoas vieram me informar que a lâmpada estava acesa e eu tive que ir lá ligar, correndo o risco de no final do dia eu não ter bateria para dar partida no carro. Então, terceira coisa, desligar o farol quando eu estaciono. Quando eu desligo o carro, estaciono, vou sair para fazer alguma coisa. Quarta coisa que eu tive que aprender, e isso me custou uns bons dias, né? É fazer de novo controle de embreagem para arrancar na subida. É uma coisa básica que a gente aprende na hora que você está fazendo o curso de direção, né? O que que acontece, pessoal? A estrada tinha assistente de partida em rampa. E isso é muito legal, né? Principalmente para subidas íngremes, especialmente quando você está carregado, ou o carro está cheio, ou o carro está com muita carga. O assistente de partida em rampa é sensacional, te ajuda a arrancar sem você correr o risco de voltar muito para trás. E o Jimny não tem assistente de partida em rampa. Mas pior do que isso, o Jimny, quando eu tirei ele da concessionária, ele estava com a embreagem muito alta. Então você tinha que soltar muito a embreagem para ele poder começar a andar. E isso, cara, me fritou assim os neurônios e me deu muito medo, né? Na hora de fazer algumas arrancadas, especialmente em morro. Então eu comecei a usar o freio de mão para me ajudar, né? Que é um recurso que a gente tem nos carros que não tem assistente de partida em rampa. Só que depois que eu fiz a primeira revisão, não é bem uma revisão, eu levei no mecânico da minha confiança, né? Porque o carro que eu comprei, eu não tirei ele zero, eu tirei ele da concessionária, mas eu não tirei ele zero. Então eu levei ele no meu mecânico e eu pedi para ele fazer uma regulagem. No início ele até falou que não tinha jeito, que o Jimny era daquele jeito mesmo, mas depois ele estudou mais um pouquinho e no modelo que eu tenho, ele falou que tinha jeito sim e de fato ele conseguiu regular a embreagem para ela não ficar tão alta. Hoje eu ando com o carro mais ou menos com a embreagem no mesmo ponto que tinha a minha estrada, mas até isso acontecer, eu passei uns bons perrengues com a embreagem do Jimny para eu poder arrancar. Então hoje eu já estou mais acostumado a fazer o arranque do carro em rampa sem usar o assistente, mas tive que reaprender a fazer isso. E a última coisa que eu quero colocar aqui é que o Jimny ele tem direção hidráulica e a estrada tinha direção elétrica. Faz muita diferença? Muita não, mas faz. Mas acontece que nem é a questão da força que você faz. Uma coisa que eu percebi no Jimny é que ele não volta, né? Ele não desfaz o esterçamento dos pneus na hora que você está andando, do mesmo jeito que a estrada fazia. Então, se eu dava 1, 2 voltas no volante, na hora que eu afrouxava a mão, lá na estrada ele voltava rapidinho para o ponto de linha reta. E o Jimny, ele não faz isso. Eu não sei se isso é uma coisa só do meu Jimny, se alguém souber, pode deixar aqui no comentário se é uma coisa que eu tenho que me preocupar, que eu tenho que olhar com o meu mecânico, se eu posso pedir ao meu mecânico para que ele possa dar uma olhada nisso. Mas de fato, uma coisa que eu percebi é, eu faço a curva e se eu não vou lá com a força da minha mão para desfazer, não é que ela não faz de jeito nenhum, mas ela é muito menos do que a estrada. Então, em algumas vezes eu já levei algum susto porque eu esperava que o jogo voltasse automaticamente e não voltou. E eu tive que fazer um movimento muito rápido para desfazer o jogo. E aí foi um pequeno susto, né? Então, eu também tô falando isso, eu não sei se isso tem a ver com o fato de ser direção hidráulica. Ela é de fato um pouquinho mais pesada do que a direção elétrica. Quem nunca teve, né, carro com direção hidráulica ou elétrica, que ainda tem carro, eu nem sei se existe mais hoje em dia carro com direção mecânica. Claro, eu tô falando de carro novo, né? Carro antigo, obviamente, tem. Mas quem sempre dirigiu carro com direção mecânica não vai ter problema nenhum com isso. Mas as pessoas que, como eu, estavam acostumadas a dirigir carro com direção elétrica, realmente sente. E eu senti muito essa questão de o Jimny não desfazer
o jogo para o padrão, né, reto, né, linha reta, como a estrada fazia. Então isso foi mais uma coisa que eu tive que aprender e eu já estou acostumado, já não passo mais perrengue com isso, mas os primeiros dias foram realmente desafiadores. Então é isso, pessoal, eu quis colocar aqui para vocês 5 coisinhas que eu tive que reaprender depois que eu adquiri o Jimny. Eu queria saber de você se na hora que você adquiriu o seu Jimny, você também passou por algum desses perrengues ou por algum outro que eu não tenha comentado aqui. Deixe seu comentário aqui embaixo e se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e depois de se inscrever, não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Valeu, pessoal! Grande abraço a todos e a todas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.